Graça e paz, mulheres, tudo bem com vocês? Conforme nós havíamos combinado, por conta de nós não termos conseguido terminar o nosso estudo de sábado na nossa célula, nós vamos dar continuidade dessa forma, ok? E nós estávamos vendo, lá em João capítulo 4, versículo 34, que Jesus disse que a comida dele é fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que o enviou e também concluir a obra de Deus. E a gente viu também em João 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus dizendo que ele desceu dos céus, não para fazer a vontade dele, mas para poder fazer a vontade daquele que o enviou. E assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos nos esforçarmos para poder fazer não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos chamou, que nos gerou, que nos salvou, que nos chamou. E a palavra do Senhor fala assim que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Em alguns momentos nós não conseguimos ver a vontade de Deus dessa forma, porque em certos momentos nós queremos fazer a nossa vontade. Mas nós somos embaixadoras de Cristo, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. E assim como Cristo abriu mão para fazer a vontade de Deus, fez da vontade do Senhor a sua comida, o seu principal alimento, assim também deve ser a nossa vida. Nós devemos fazer da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, a nossa principal fonte de vida. E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores ou pecadoras. Que amor é esse, né? Que nos salvou quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, que nos redimiu, que nos tirou das trevas, que pagou o preço, que nos comprou. Olha só, foi quando estávamos irremediavelmente nas agonias do pecado que Cristo ausentou-se da sua suprema zona de conforto, o próprio céu, para atravessar o tempo e o espaço para nos resgatar. E aí eu faço uma pergunta. E nós? O que nós temos feito para podermos retribuir pelo menos um pouquinho deste amor, que Cristo demonstrou e demonstra por nós todos os dias? O que temos feito? Qual é a zona de conforto que nós precisamos abrir mão, que nós precisamos largar para podermos fazer a obra, continuar a obra do Senhor aqui na terra, para podermos fazer a vontade do Senhor aqui na terra? Qual é a nossa zona de conforto que precisamos abrir mão? Cristo abriu mão da sua zona de conforto, o próprio céu, para vir nos salvar, para poder pagar o preço por nós. Então pense nisso, ok? Olha só, mesmo sabendo de tudo que Jesus fez por nós, ainda assim, muitas vezes nós queremos que Ele faça mais e mais, mais e mais. Muitas vezes nós nunca estamos satisfeitas, satisfeitos com aquilo que Cristo fez por nós e tem feito, a cada dia. E nós queremos que Ele faça, e nós pedimos, e nós cobramos. E nós? O que nós temos feito? Nós temos demonstrado gratidão perante aquilo que Ele já fez, ou melhor, perante quem Ele é na nossa vida? É algo para a gente pensar. Vamos começar a nossa semana demonstrando gratidão ao Senhor, adorando ao Senhor. Jesus, Ele deu um passo decisivo em direção à humanidade, a nós. E Ele abraçou o ímpio, os pecadores, sem reserva alguma. Ele trouxe a nós a aceitação, o amor e o perdão. Assim também deve ser a nossa vida. Aceitar as pessoas, nos aceitarmos. Muitas vezes nós não aceitamos quem nós somos. Muitas vezes nós
não nos amamos, precisamos nos amar, precisamos amar as pessoas, e nós também precisamos liberar o perdão para as pessoas e não esquecermos de liberar o perdão para nós mesmos, porque muitas vezes nós queremos perdoar todas as pessoas que nos ferem, ou não, né? Muitas vezes nós não perdoamos, e às vezes nós perdoamos, mas nós não nos perdoamos. Vamos ficar atentos quanto a isso. Aceitação, nos aceitar, porque Jesus nos aceitou, e aceitar as pessoas. Amar, nos amar, e também liberar o perdão para a nossa vida, para a vida das pessoas à nossa volta. Jesus declarou anistia a todos nós. Eu lembro que quando o pastor falou sobre isso, né, que a morte de Cristo em favor de pessoas rebeldes e marcadas pelos pecados, declarou anistia a todos. Eu fui pesquisar. Por mais que nós sabemos um pouquinho o que é anistia, mas eu fui pesquisar. E diz assim, coloquei só 2 pontos aqui. O primeiro, perdão, anistia, né? O que quer dizer anistia? Perdão em sentido amplo. Esquecimento. Uau! Anistia, perdão em sentido amplo, esquecimento, perdão de Cristo na nossa vida, na sua totalidade. Deus nos perdoou, nos limpou de todo pecado e de forma ampla. Então não se esqueça disso. Não permita que o inimigo fique te acusando de quem você foi no passado, daquilo que você fez. Não permita que pessoas fiquem te acusando. Jesus já declarou anistia, já te perdoou, né, em sentido amplo, já esqueceu, total esquecimento. E o segundo ponto foi a anistia no termo jurídico, que diz assim: ato do poder jurídico que declara impuníveis delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações. Esse é no termo jurídico. Então, o ato de se perdoar, de não punir determinada pessoa ou alguém até certo ponto do seu pecado, ou seja, dos seus delitos. E nós, até certo ponto, nós estávamos no pecado. Mas a partir do momento que Cristo veio, morreu por nós, a partir do momento que eu olhei para a cruz e aceitei Cristo como meu único Senhor e Salvador, a anistia foi declarada a mim. Então, até aquele momento eu estava no pecado, mas daquele momento para frente não existe mais, porque eu fui perdoada. Eu fui liberada. Amém? E assim também é com você. E assim é com as pessoas à nossa volta. E nós fomos chamadas para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados para podermos fazer a vontade de Deus, que é levar a salvação através do Espírito Santo às pessoas, levar vida às pessoas, levar amor, levar aceitação, levar perdão, levar o Evangelho, concluir, continuar a obra de Cristo aqui na terra. Olha só, vamos pensar em algo. Foi uma atitude imerecida em relação à humanidade? Foi aquilo que Jesus foi, porque nós não merecíamos tamanho sofrimento, tamanha dor. E também foi uma atitude inesperada, mas Jesus fez, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Então pense nisso, ok? Nós não merecíamos, mas Ele achou por bem, porque Ele é amor, porque Ele nos queria para Ele nos quer para Ele. Foi algo inesperado? Foi sim algo inesperado, mas Ele achou por bem, porque o amor do nosso Deus ultrapassou todos os limites, todas as barreiras que estavam sendo colocadas diante de nós, para nos separar, para nós podermos continuar separados de Cristo. E Ele veio, ultrapassou tudo isso, quebrou tudo isso, né? E a palavra do Senhor fala assim que o véu já foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai em qualquer tempo, em qualquer momento. Olha só, uma pergunta: por que Deus chegou a tal extremo para provar o seu amor para conosco? Por que Deus chegou a tal extremo para provar esse amor? Olha a resposta.
para esclarecer qualquer confusão que seus seguidores no primeiro século pudessem ter em mente sobre o motivo da sua vinda. Cristo afirmou: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E aí Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu lembro que quando o pastor falou sobre isso no domingo de manhã, falei: meu Deus, como Cristo me ama. Como Cristo me ama, Ele abriu mão de tanta coisa, Ele sofreu tanto em favor da minha vida, em favor da minha família. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Ele chegou ao extremo para provar para a humanidade, para nós, para a humanidade, para o mundo, tamanho amor, um amor que não se mede. Olha só, as pessoas eram e são o único objetivo de Deus. Guarde isso na sua vida. Você era, é e sempre será o único objetivo de Deus, do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, porque somos nós a paixão do nosso Deus. Eu vejo assim que Deus é apaixonado por cada um de nós. Então, as pessoas eram e são o único objetivo de Jesus. Quais são essas pessoas? Todas as pessoas, e nós podemos citar algumas aqui. As pessoas enfermas, sim, Jesus as ama e Jesus quer curar cada uma delas de sua enfermidade. Seja enfermidade espiritual, seja enfermidade no corpo, seja enfermidade na sua alma, Jesus quer curar. Pessoas solitárias, pessoas sozinhas que não tem ninguém, Jesus quer trazer uma alegria grande, Jesus quer trazer comunhão para essas pessoas. Pessoas que estão perdidas, assim como eu estive perdida no mundo, nas trevas, até Jesus me encontrar, até Jesus abrir os meus olhos e me mostrar o sacrifício de cruz que Ele fez por mim. Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão deprimidas e desamparadas, pessoas que estão presas a hábitos e relacionamentos destrutivos. Existem tantas pessoas presas a relacionamentos destrutivos, sofrendo. Jesus ama essas pessoas e Jesus veio por elas. E aí a gente pode aí enumerar tipo de pessoas. Deus nos convida a vivermos uma vida de liberdade em vez de submetermos a acusações. Lembre sempre, lá na cruz Jesus nos fez livre. Jesus nos tornou pessoas livres do pecado, da acusação do inimigo. Então não permita que o inimigo, que pessoas, que o mundo fique te condenando. E também você, não fique te condenando a si mesma. Não fica, muitas vezes, nós falamos que o inimigo que nos acusa, muitas vezes nós falamos que as pessoas que nos acusam, mas se nós não ficarmos atentas ou atentos, muitas vezes somos nós mesmos que nos acusamos. Então vamos ficar atentos quanto a isso. Deus nos convida a vivermos uma vida de liberdade em vez de nos submetermos a acusações. Não aceite isso na sua vida. Jesus sabe que todos tomamos decisões erradas. É fato, ninguém é perfeito. Ninguém é super crente. Ninguém é super cristão. Nós falhamos, nós erramos. Não porque nós queremos, mas porque acontece de nós errarmos, de nós falharmos. Então Jesus sabe disso e o amor dele por conta disso não vai diminuir, vai ser o mesmo, a compaixão dele vai continuar da mesma forma. Jesus sabe também que todos precisam de perdão, redenção e cura. Jesus sabe muito bem disso. Jesus sabe que eu vou pecar uma hora ou outra, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo para mim mesma. Então Jesus sabe. Então Jesus sabe que todos nós precisamos de perdão, de redenção e de cura. A humanidade precisa. Jesus sabe também que todos precisam conhecer o amor que somente o Pai pode oferecer. E Ele quer nos usar para isso, para levar esse amor, para levar o Evangelho às pessoas. Então se coloque na brecha.
Esteja disponível a fazer isso. Em outro tempo, eu jamais estaria aqui gravando esse vídeo, jamais gravaria um áudio, mas agora eu não ligo para o que as pessoas vão falar, vão pensar. Eu quero fazer a obra de Cristo, eu quero continuar aquilo que Cristo nos chamou para fazermos, que é ir de levar o Evangelho. E hoje nós temos aí N formas de nós levarmos o Evangelho, de levarmos a palavra do Senhor. E aí, para podermos terminar, o pastor colocou algo assim: ainda hoje, quando você ama as pessoas, serve as pessoas, leva alguém à fé em Cristo, dá uma nova direção aos que são instáveis, restaura os que estão destruídos, você reafirma seu entendimento acerca de sua missão primordial neste mundo, fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Então, quando nós levamos tudo isso às pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós levamos alguém a aceitar Jesus, a viver com Jesus, quando nós falamos do Evangelho, quando nós damos uma direção boa para as pessoas, quando nós levamos restauração através de Cristo Jesus às pessoas, nós estamos reafirmando o nosso entendimento acerca daquela missão que Cristo nos chamou para fazer, né? Cada um de nós temos uma missão, temos um chamado, que é fazer a vontade de Deus e concluir a obra dele. Amém? Então, de que forma você vai viver o ano de 2022? Foi uma pergunta deixada lá também pelo nosso pastor, né, enquanto ele nos ministrava em um domingo de manhã. E de que forma você viverá o ano de 2022? Você vai viver para agradar a Deus ou você vai viver para agradar a si mesmo, a si mesma? Que você venha responder isso para você de uma forma positiva. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique com Deus e que Ele te abençoe. Boa semana.